A gente tem falado, irmãos, sobre a oração. E para iniciar esse culto de hoje sobre oração, eu separei aqui uma frase para me mencionar para você aqui. Eu coloquei assim, ó: se você decidir na sua vida de orar, você não precisará decidir mais nada. Por quê? Porque a oração, irmãos, ela vai se encarregar de nós tomar as decisões corretas. Não vai precisar mais decidir nada. Você vai dizer, pastor, é uma frase muito linda, mas não é bíblica. Não é bíblica sim, irmãos. Eu estava pensando, quando eu formulei essa frase, eu ouvi essa frase, eu li sobre essa frase. Se na sua vida você decidir por orar, você não vai precisar tomar mais nenhuma decisão. E eu estava baseei isso, irmãos, na vida de Jesus Cristo. Na vida de Jesus Cristo. Jesus decidiu orar. E eu estava pensando, irmão, sempre que Jesus ia tomar uma decisão, ele orava, você sabia? Quando a gente vai, meus amados irmãos, para o Evangelho de Lucas, você vai ver no capítulo 6, verso 12, que Jesus queria escolher 12 homens para trabalhar com ele. O que o evangelista Lucas relata em capítulo 6, verso 12 e 13? Que Jesus passou uma noite inteira em oração e depois, no outro dia, ele começou a chamar os 12. Jesus decidiu orar para tomar as escolhas. Se eu e você decidir orar, irmãos, todas as escolhas da nossa vida serão fáceis. Todas as escolhas darão certo. Por quê? Porque a oração vai se comprometer em nos dar a direção para tomarmos as decisões. Você já viu aquela pessoa que às vezes, até aconteceu já comigo, aconteceu com você, porque sobre oração a gente não sabe tudo, né? A gente tem que estar aprendendo junto. Por isso que eu estou comentando, faz 2 cultos já sobre oração, e não vamos aprender tudo, mas você sabe quantas vezes eu e você já tomamos uma decisão sem orar e quebramos a cara? Quantos negócios, eu me lembro, irmãos, um dia que eu às vezes dá até vergonha de contar, mas gente, também todo mundo já errou, né? Eu me lembro que um dia eu troquei uma bicicleta por 2 rodas de bicicleta. Aí a irmã lá riu, né? Aí eu cheguei em casa, o meu pai queria me bater. Tá doido, rapaz, vai andar em cima de 2 rodas agora? E eu vai fazer, não pai, é que essas rodas é caras, mais para frente eu compro um quadro aí ando. Quantas vezes a gente toma uma decisão, irmãos, sem orar, e daí dá errado? Quantos de nós já às vezes trocou um carro, comprou uma casa, fez um financiamento, emprestou o nome, emprestou dinheiro, E eu sempre digo, às vezes as pessoas, pastor, eu estou com um problema com o irmão que eu emprestei o nome e agora não pagou. Tá, mas o senhor não veio pedir conselho para mim, nem para Jesus para emprestar o nome, agora te vira, filho, não tem nada que fazer. Não, mas ele canta, mas ele pega, mas não tem nada a ver com isso, deixa ele agora, tu emprestou, tu orou, tu foi pedir para mim antes, foi pedir para Jesus. Quantas vezes a gente já fez isso sem orar, irmão, sem consultar Deus e deu errado? Quando nós decidir por orar, irmãos, todas as demais decisões serão fáceis, porque a oração vai nos conduzir a caminho certo. Tem um texto na Bíblia, irmãos, que é Tiago, Tiago 4:3. Abra aí a sua Bíblia em Tiago 4:3. É um arquivo em PowerPoint, tá? Não é aquele do esbocinho que eu estou usando aí, PowerPoint. Qualquer coisa procura ali onde eu procurei os números do hino, coloca ali culto de terça, o arquivo tem um pezinho ali. Irmãos, Tiago 4:3, você sabe que às vezes eu não gosto de ler esse texto aqui. Por que não? Porque bom é ler Salmo 23 na Bíblia, não sei se os obreiros aqui concordam comigo, né? Bom é ler João 3:16, Bom é ler esses textos aí. Agora esse de Tiago, irmãos do céu, esse texto de Tiago 4:3, eu confesso para você que às vezes dá vontade de passar por cima dele na Bíblia, não é? Arrancar essa página da Bíblia. Olha só o que Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para gastardes em vossos deleites. Você está entendendo por que tem coisa que a gente pede e não recebe? Já aconteceu com você, irmão? Só acontece comigo isso, será? Por que será? A gente não está em pecado. A gente já faz uma reflexão. Não está em pecado. Estou fazendo tudo certo. Estou ofertando. Estou dizimando. Honro o pastor. Obedeço o pastor. Obedeço Jesus. Assim, as doutrinas. Honro o pastor. Que muitos não sabem, mas honrar pastor é bíblico. Hebreus 13:17. Né? Honrai aos vossos pastores ou vossos líderes e tal. Estou fazendo tudo isso, mas eu peço e a coisa não vem. Está aí, Tiago 4:3 está falando que por que às vezes não vem, irmãos? Porque a gente está pedindo mal. A gente está pedindo mal, está aqui, ó. Não fique bravo comigo. Se quiser arrancar aí da sua Bíblia esse texto aí, arranque. Está ali, pedis mal. Sabe o que acontece com a gente, às vezes, porque a gente não tem alcançado tanta coisa, tanta vitória, nós sendo fiel, nós fazendo tudo certo e parece que não vem, é que a gente está pedindo mal. O que a gente está pedindo, às vezes, não é para o nome do Senhor ser glorificado, é para a gente usufruir para os nossos próprios deleites. Será que, às vezes, não está na hora de a gente dá uma analisada nesse texto de 4:13 de Tiago, e dá eu acho que essa noite é uma noite, irmão, de a gente pesar na balança os nossos pedidos. Por que eu não estou recebendo? Será que você não está pedindo mal? Tem coisas que eu oro há 5, 6 anos e não vem. Eu estava pensando hoje à tarde quando eu meditava, será que eu não estou pedindo mal? Tiago diz que a gente pede e nada recebe. Por quê? Porque está pedindo mal. Será que o que eu estou pedindo não é para gastar para o meu próprio deleite? Para os meus próprios benefícios? Você já viu aquela pessoa que até abandonou a igreja porque pediu e não recebeu e disse, não, estou aí na igreja fazendo tudo que é certo, não está vindo as coisas, vou me desviar mesmo, vou abandonar, não está valendo de nada. Meus amados irmãos, enquanto eu e você não entender que a nossa vida é uma guerra, a oração não ocupará um lugar de destaque na nossa vida. Enquanto eu e você não entender que a nossa vida é uma guerra, marque bem isso, a oração não será prioridade na nossa vida. E quando eu estou pregando sobre oração, irmãos, eu não estou falando sobre aquela oração da manhã, do meio-dia e da noite para ir dormir, aqueles 30 segundos de oração. Eu não estou falando de uma reza também. Quando Jesus fala de oração, ele está falando de diálogo. Diálogo só pode acontecer entre duas pessoas, não pode senão é monólogo. Expliquei para os irmãos na outra terça. Quantos de nós já tornamos a nossa oração numa reza? O que é reza? Repetições de palavras. Não é feio dizer rezar, porque reza o original quer dizer repetições de palavras. Quantas vezes as nossas orações se tornaram reza já? A gente bota no automático. Oração não é isso, irmãos. Oração é nós não saber como pedir, mas o Espírito Santo nos ensina. Tem gente que diz, não, eu tenho uma oração linda, Senhor, dobra o gênio, Senhor meu Deus e meu Pai, Mestre amado, e tal. Não é que está errado. Mas a própria Bíblia diz que nós nem sabemos orar. Quem nos ajuda a orar é o Espírito Santo. Porque oração não é algo decorado, algo escrito. Oração, irmãos, é quando você não tem palavras, mas você consegue tocar o trono da graça. Quantos de nós, irmãos, eu sei que se eu passar o microfone aqui, eu vai ter muito mais testemunho do que o meu. Quantos de nós já chegou dias assim de estar arrebentado por terra, querendo largar tudo, e de repente em 30 segundos, 3 segundos, nem vou dizer 30, 3 segundos, fez aquela oração, me ajuda, Senhor, eu não aguento mais.
E parece que vinha algo do céu envolver a vida assim, e a pessoa dizer: meu Deus do céu, como que eu estava vendo tudo tão difícil e está tudo tão fácil? É que aquela oração tua não foi uma reza, não foi algo escrito, não foi algo até com palavras bonitas, mas foi algo sincero que tocou o coração de Deus. Oração é isso. Oração é não ter palavras, mas é estar ali aos pés do Mestre, sem palavra, de joelho. Meus amados irmãos, as nossas maiores conquistas virão através da oração. Eu estava pensando, irmãos, em algo que eu li hoje à tarde. Sempre que Deus quer fazer algo extraordinário no meio do seu povo, Ele leva o seu povo para a oração. E você sabe que nós estamos precisando ser chacoalhados por Deus para voltar a orar. Você sabe que eu comecei a pregar na outra terça-feira sobre a oração. E nós começamos a orar todos os dias aqui na igreja. Os dias, segunda, quarta e sexta, os dias que a gente está abrindo. Mas os jovens começaram a orar todas as noites aqui. E eu pensei: meu Deus, algo diferente vai acontecer nessa igreja, porque sempre que Deus quer fazer algo extraordinário no meio do seu povo, Ele leva a sua igreja a orar. Essa frase quem falou foi aquele que escreveu Pecadores na Mão de um Deus Irado, Jonathan Edwards. Ele que diz essa frase. E quando chegou no domingo, irmãos, faz 7 meses que eu estou aqui na igreja, tentando pintar muro, e o Rogério me ajuda, o Rogério vem me ajudar a pintar o muro, o irmão Adão me ajuda a rebocar os muros, e irmão me ajuda a fazer, sabe? Aí, quando nós passamos uma semana orando, aconteceu algo extraordinário que não tinha acontecido até agora. 5 almas para Jesus no culto de domingo. Mais um casal me procurou na segunda: pastor, eu preciso entrar em comunhão. Faz 1 ano que nós estamos sem a Santa Ceia. Nós queremos, nosso coração está queimando. Aí eu entendi, irmãos, que é mais do que qualquer coisa. É nós voltar a ter uma vida de oração, nós todo mundo junto. Porque tem um mito que se levantou: não, pastor, orar, fecha a porta do quarto, está lá na Bíblia. Está mesmo, é importante. Mas tão importante quanto é você entrar, fechar a porta do quarto e orar, é a igreja estar reunida em oração. A igreja está reunida em oração. Irmão, nós não podemos perder isso. E você sabia que o diabo está tentando tirar isso da igreja? Eu estava pensando uma estratégia. Estava pensando que se eu fosse contra a igreja, como o diabo é contra a igreja, eu ia fazer de tudo para a igreja não orar. E eu pensei: se eu sou ser humano e pensei nisso, você imagina o diabo, que é espírito, que é anjo caído. Se eu que sou ser humano pensei: se eu fosse contra uma igreja, eu ia fazer de tudo para acabar a oração coletiva da igreja. Porque, meus amados irmãos, por que, pastor, que você fala isso? Porque se você for estudar a história da igreja aqui no livro de Atos, as maiores conquistas da igreja foi quando ela se reunia para orar. Quando a igreja se reúne para orar, irmãos, o poder de Deus se manifesta. Salvação, reconciliação, perdão de pecados, coisas extraordinárias. A obra missionária cresce, a igreja desenvolve. Sempre aconteceu pelo viés da oração. Nós não lemos Atos 12 aqui? Não, deixa eu começar no Atos 6. A gente leu Atos 6 e 4. É um texto que eu preciso ensinar para você isso de Atos 6 e 4, irmãos. Porque senão vai vir uma carga muito pesada não sobre o pastor, sobre o presbitério da igreja. E aí, porque você veja, o presbitério da igreja vamos imaginar, hoje nós estamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 presbíteros hoje aqui. 3, 6 aqui. Na igreja tem mais uns presbíteros aí. Mas quantos irmãos tem? Quase 50. 6 para 50
Vamos imaginar se nós fossemos fazer uma guerra aqui, 6 presbíteros contra 50 da igreja. Os 50 iam massacrar nós, não tenha dúvida, nós nem ia enfrentar, né? Não dá. Cada um de nós teria que vencer quase 10 do povo aí para vencer, é impossível. Vencer 1 ou 2 eu até acho que às vezes é possível, mas vencer assim não dá. Você pode dizer, pastor, isso é coisa da tua cabeça. Era isso que estava acontecendo em Atos 6. Leia todo o texto da sua casa. Os presbíteros de Atos capítulo 6 estavam sendo oprimidos pela multidão. A multidão estava, a Bíblia diz que já estava até uma murmuração entre o povo, porque os presbíteros não conseguiam mais satisfazer as necessidades, suprir as necessidades do povo. Aí você sabe qual que foi a decisão do presbiterato da igreja de Atos 6? Foi o que nós lemos aqui, irmãos. Essa foi a decisão que eles tiveram. Nós vamos escolher uns diáconos, uns auxiliares, e eles servirão o povo. E nós, presbíteros aqui, vamos ficar, olha só ali, na oração e no ministério da palavra. Várias coisas importantes a gente aprende aqui, que orar não é ministério. Já notou que orar não é ministério? Orar não é ministério. Eu descobri isso aqui em Atos. Se orar fosse ministério, nós perseveremos no ministério da oração e da palavra. Você pode dizer que oração não está ali como ministério, só palavra. Pregação, você pregar é um ministério, orar não, orar é um dever. Orar já não é ministério, orar já é, não precisa ter uma chamada específica. Eu não tenho chamado para oração, pastor, por isso que eu não oro. Não existe isso, mano, a Bíblia é antibíblico, você nem fala isso. Aí os presbíteros disseram: nós vamos cuidar da vida de oração e da pregação. Meus amados irmãos, se nós entender, nosso corpo de obreiros entender essa responsabilidade, se a igreja entender que um diácono pode te servir, que um auxiliar pode te servir, nós investiremos mais tempo na oração. Está aqui, Atos 6, pode ler, irmão. Não estou aqui contando historinha, coisa da minha cabeça ou frases que eu trouxe para falar. Nós precisamos entender, irmãos, e quando a gente desfrutou isso aqui essa semana na Mina do Mato, coisas extraordinárias aconteceram. Porque quer milagre maior do que alma e se render? Pessoas ter desejo de voltar à comunhão. Irmão, quantas pessoas que você já tentou trazer para tomar a Santa Ceia e não quer vir? Quantas? Porque não é uma obra humana, você nunca vai convencer ninguém a entrar na comunhão da igreja. É um ato do Espírito Santo, e quanto mais a igreja ora, mais o Espírito Santo vai entrar em ação para levar as pessoas a virem a Cristo. Meus amados irmãos, pode nada funcionar na igreja se a oração estiver em dia. Tudo na igreja dará certo. Tanto é que Jesus chega a dizer que a casa dele será chamada casa de oração. Mateus, o evangelista Mateus fala, palavra de Jesus: e a minha casa será chamada casa de oração. Você sabe por que tem muita gente se corrompendo hoje com o pecado? Você sabe por que o número de pessoas que se desviam é tão grande? É porque faltou oração. Ah não, pastor, isso aí tu pegou pesado, isso aí não é bíblico. É bíblico. Abra sua Bíblia aí comigo, Efésios 3, do 14 ao 16. 3, 14 a 16 de Efésios. Você vai ver que o que está faltando, irmãos, para as nossas vidas é oração. É oração, nós precisamos voltar. E quando eu digo, irmão, é oração, a igreja reunida orando. Olha só, Efésios 3, 14 e 16. O 3 e 14 é bem conhecido, né? Tema de festa, de congresso e tal. O Efésios 3 e 14, ele diz assim: por causa disso me ponho de joelho. Você já deve ter visto várias festas, né, com esse tema aí. Perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja o 15: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Olha só o 16, lá no final, mas eu vou ler todo o 16. Para que segundo as riquezas da sua glória,
vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha só, por que temos que nos colocar de joelhos? Para que o homem interior nosso, para que o homem interior esteja forte, seja corroborado pelo poder de quem? Do Espírito. Você está entendendo a necessidade de um crente viver de joelhos? Tem uns até que dizem de pé para trás. Meus amados irmãos, você sabia que eu estava pensando assim, as maiores conquistas que eu tive na minha vida foi através da oração? Você sabe que os maiores milagres que aconteceram na minha vida foi quando eu me dediquei a uma vida de oração. Só ver, não é esse arquivo ainda, não achou o outro, Eduardo? Dá um S que sai ali. Bota lá, culto de terça-feira. Culto terça-feira. Irmãos, vou te contar algo assim bem legal. Depois quero ver se nós encontrarmos, eu vou mostrar as fotos para vocês. Um dia, eu cheguei para pastorear um setor lá do Cristo Redentor. Cristo Redentor. Cheguei lá para pastorear aquela igreja, um bairro carente, né? Muitos conhecem como Corda Bamba e essas coisas ali. E um dia eu fui visitar uma congregação, irmãos. E eu cheguei naquela congregação, pensa numa congregação feia. Ali, ó, tá, obrigado, achou da hora, deixa aí, tá ali a congregação. E aí ainda ela estava nova. O dia que eu fui lá, ela tinha descido um 20 centímetros assim, entortado para o lado. Essa congregação aí, chama lá do Natureza, perto do Abadeus. Aí eu fui nessa igreja aí, irmãos, e eu cheguei lá. Eu assumi a igreja no domingo no Cristo Redentor. E o dirigente dela, porque era uma subcongregação, tinha culto quarta e sexta nessa igreja. E domingo eles iam para a sede do setor, que é o Cristo Redentor. Aí o domingo eu assumi a igreja todo feliz, porque eu estava no bairro São Defende. Aí vim para o Cristo Redentor, um setor maior, 700 pessoas, igreja quase 300 membros, a sede do setor. Estava feliz lá na igreja do Cristo Redentor. Nossa, acabou aquela na orelha. Oh, glória a Deus, igreja. Aí o obreiro dessa congregação, o presbítero irmão Adão, chegou e disse: pastor, tem como quarta-feira o senhor subir na nossa congregaçãozinha e levar uma cesta básica? Deixa comigo, irmão. Aí eu disse: não tem cesta básica aqui no Cristo Redentor? Eu disse: não, mas eu dou um jeito, deixa comigo. Cestinha básica eu compro, quarta vai estar lá. Pode dizer para a família que vai estar lá. Quarta-feira, todo feliz, irmão. Na segunda eu fiz minha mudança para o bairro. Na quarta-feira, a mulher estava montando a mudança. Eu disse: eu vou lá na congregação levar uma cesta básica e depois vou pregar na outra. Tinha 7 congregações nesse setor que eu pastoreei, né? Aí eu, faceiro, cheguei lá nessa congregação aí, tem aquele portão ali. Aí os carros não entravam para dentro, ficavam no portãozinho branco. Já tinha um de frente para o portão, o carro do dirigente. E eu estacionei atrás, todo feliz. Irmão, era horário de inverno, já tinha acabado o horário de verão, era em março, abril. De repente assim, eu todo feliz dentro do carro, baixei o vidro e falei para o irmão da porta, ele, irmão Paulo: chama lá o irmão Adão que a gente tem uma cesta básica para ele. Quando eu olho, irmão, no vidro do carro assim, tinha um cara com sei lá eu se era uma metralhadora, uma submetralhadora na porta do meu carro batendo assim. Aí quando o dirigente saiu de lá, porque ali, irmãos, a polícia não entra nem só para fazer uma operação. Lá o negócio é pesado lá. A polícia só vai lá quando vai fazer uma operação. Um carro não circula sozinho lá. Quem conhece ali o Natureza sabe do que eu estou falando. Aí o cara bateu com uma arma, o dirigente saiu gritando lá: é o nosso pastor e tal. Manda ele tirar esse carro daqui. Eu disse: misericórdia, não precisa de tanta agressividade, pensei, né? Aí dei uma olhada, irmãos. Até eu contei um dia para um amigo, o pente daquela arma dava uma meia lua assim, mais ou menos assim. Eu disse: Jesus amado, o que eu estou fazendo nesse canto, Jesus? Eu com meu filho era pequenininho ainda, o Guilherme que está por aí. Eu disse: Jesus amado. E aquele cara saiu assim, irmãos, e já ficou numa esquina lá com a arma assim, ó, em punho. Eu disse: eu achei que só tinha isso lá no Rio de Janeiro, achei que só tinha isso, não sabia que tinha em Criciúma. Aí
Peguei, descarreguei a cesta básica, eu pedi, pega a cesta básica dele, Josué, você tem que vir num sábado aqui, começar a circular para o pessoal conhecer teu bairro, teu carro, daí você não vai ter problema. Quando eu fui sair do carro mesmo, cara, baixa o farol, baixa o farol. Eu, misericórdia do céu, o que é isso? Já desliguei todos os farol do carro, saí do carro sem farol ali do bairro. E daí, dali, irmãos, dessa congregação eu fui para uma outra, mas eu fiquei tão agitado assim, irmãos, que eu aquele dia nem quis pregar na igreja. Não, hoje eu não vou pregar. Bota um obreiro aí, só vim aqui, irmãos, estou assumindo o setor, dando boas-vindas e tal. Fiquei agitado, nunca tinha visto um cara armado do meu lado, assim, me ameaçando, né? Aí peguei, num sábado fui nessa igreja. Cheguei lá nessa igreja, comecei a ver um monte de criançada correndo, e eu com o dirigente por lá, o dirigente, abaixa os vidros aí, e vamos dar uma circulada aí, na frente da casa dos irmãos, tem bastante irmãos ali, a gente buzina o carro e o pessoal vai conhecer teu carro. Aí eu andando ali, eu pensando, meu Deus do céu, o que a gente podia fazer para ganhar essa gente, para conquistar essas pessoas e ganhar essas famílias para Jesus? Aí, logo depois vinha a Páscoa. Jesus disse para mim assim, me iniciou no meu coração, faz coisa de Páscoa aí na frente da igreja, dá bala, dá bolacha, dá brinquedo. Aí tinha uma irmã que fazia um trabalho de criança bem legal nessa igrejinha aí. E eu peguei e falei com ela, vamos fazer um trabalho aí, quantas cestas de criança, para criança de 12, pastor, não pode arrumar mais 100, porque se fazer chove criança, que vem de todo lugar aí, natureza 1, natureza 2 ali e tal, e o Cristo Redentor. Aí falei com um monte de gente, conseguimos, irmãos, e bem na frente ali a gente abriu um portão, botou um som, e ali a gente ministrou uma palavra, deu quase 100 crianças. Quando foi feito o apelo, eu lembro até hoje, quase 50 crianças se decidiu para Jesus. 51 crianças foi que, não, nós queremos Jesus, nós queremos. Pastor, criança não sabe, mas é importante, o Hélio que trabalha com sabe, é uma marca que fica no coraçãozinho das crianças, né? Aí a partir daquele dia eu comecei a circular com mais liberdade ali. Aí, irmãos, um dia eu estava orando assim, sabe aquele dia que era 10 e pouca da noite assim, eu comecei a orar, irmãos, mas eu estava angustiado com essa igreja aqui. Ela já não estava assim bonita igual está aqui na foto, estava mais feinha, estava mais acabadinha. Aí eu comecei a orar, e deu 11 horas, deu meia-noite, deu 1, e eu queria dormir, porque no outro dia tinha reunião na central, reunião para os pastores integrados. E eu orando, Deus, tem que levantar 7 e pouco para estar na... E o sono não vinha, e eu orando por esse bairro, era muita coisa ruim que acontecia lá, e eu pensando, meu Deus, a gente tinha que fazer algo legal lá naquele bairro. Irmãos, diante de Deus, quando foi 7 horas da manhã, Deus ministrou no meu coração, você precisa fazer um templo novo naquele lugar. E eu disse, meu Deus, fazer um templo? Não, Deus, eu vinha de uma reforma do São Defende que me desgastou fisicamente, emocionalmente, uma reforma muito grande na congregação lá, e eu disse, meu Deus, quando eu falar para minha mulher que eu vou fazer uma igreja, ela vai dizer, não, estou fora. Você não sabe quando você se incomodou lá na outra, porque eu já sou agitado, né, irmãos? Aí eu já não consigo começar e parar. E quando ela acordou 7h30 da manhã, não dormiu ainda, eu falei, não dormi. Eu disse, Deus colocou no meu coração que é para mim fazer uma igreja lá na natureza. Tu tá louco, rapaz? Tu veio de uma construção agora, de uma reforma lá, e já está cansado. Eu falei, não, Deus colocou no meu coração que eu não vou fazer nada, é só para mim fazer. Aí elas, bom, se Deus falou, então vai fazer o quê? Aí eu fui para a reunião e falei para o presidente, quero fazer uma igreja lá na natureza. Tinha em torno de 15, 16 irmãos que frequentavam ali, né? Nessa congregação aí. Você nunca foi lá, Everton, na natureza? Para pregar para criança? Aí eu cheguei na sede e falei, pastor, quero fazer uma igreja. Aí o presidente olhou, nós temos 2 pedreiros na igreja, e um está para lá, o outro está para cá. Eu falei, não, se eu der todo o material, o senhor coloca um pedreiro lá fazendo? Ele falou, se você dá o material eu coloco. Eu falei, quando? Se segunda-feira tiver o material lá, o pedreiro está lá. Eu saí dali, irmãos, e fui lá no restaurante do irmão que eu conhecia, almoçar. Cheguei lá, sentei, aí o dono do restaurante, o irmão da nossa igreja, veio e sentou do meu lado. Eu disse, Jesus, vai na frente, Senhor. Digo, homem do céu, estou querendo fazer uma igreja na natureza. Eu quero natureza, eu quero fazer uma igreja na natureza.
Deus falou que vai me dar uma igreja lá. Aí ele disse assim: que tamanho que você vai fazer a igreja? Eu já falei: quero fazer 8x9. 8x9, sala atrás para crianças. Não quero fazer uma sala grande atrás, uns 30 metros. E quero fazer banheiro para homem e para mulher. Aí ele pegou lá uma calculadora, a 1h da tarde, pode carregar 3.000 tijolos ali no material de construção. Estou te dando 3.000 tijolos de 9 furos. Falei: glória a Deus. Pensei na minha cabeça: vai dar para fazer tudo na igreja, 3.000, né? Porque é bastante. Irmãos, e à noite eu compartilhei com a igreja: irmãos, eu preciso fazer uma igreja assim, assim. Naquela noite, irmãos, eu consegui ser 30 sacos de cimento, ferro, areia. Mas estou falando que você não era uma igreja linda igual essa, era lá no Cristo Redentor, irmão. Não sei que aquele povo tirou tanta vontade de ofertar e contribuir. Aí nós começamos a igreja, passa a foto aí, era aquela ali, ó. Eu tive o prazer de desmanchar essa igreja. Ó, por dentro ela era assim, dá uma olhada por dentro ali, ó. Ah, pastor, mas aquilo ali foi feito remendo, aquilo ali era igreja, lembra? Eu te falei que ela estava piorzinha do que aquela foto anterior lá, ó. Por dentro já estava assim, ó. Dá uma olhada, pode mudar. Isso aí era o que os irmãos cultuavam, assim, ó. Nossa, mas tem umas frestas grandes ali, tinha esses frestas aí que você está vendo. Não foi nada montagem aí de foto. Passa aí, Eduardo. Aí nós começamos, irmãos, e Deus começou a me abençoar. Olha aí, ó. Aí ela já tá, olha como que já estava aí a igrejinha. Olha lá, ó. Aí nós já tínhamos derrubado a velhinha e feita a nova. Aí eu quis fazer a fachadinha igual a sede do setor do Cristo, vai mudando. Pode passar aí, Eduardo. Olha, irmãos do céu, eu decidi aterrar dentro da igreja, achei que era mais barato. Compramos tudo aquele areião e para botar aquilo ali para dentro no carrinho, pensa no trabalho, olha ali, ó, tudo no carrinho. Vai indo, Eduardo. Pode passar aí, olha aí. Aí já está a igrejinha quase pronta. A máquina ali na frente para arrumar o estacionamento, vai lá, Eduardo, pode passar. Aí nós estávamos socando para fazer o piso, vai indo. Aí ela já está mais arrumadinha, mas pode passar, Eduardo, passa o pastor aí. Aí a máquina arrumando, porque eu sou chato, irmão. Não dá para fazer, deixar tudo ruim, né? Não queria que nem mais um irmão estacionasse na rua e levasse uma surpresa daquela que eu levei. Né? Vamos fazer estacionamento dessa igreja, pode passar. Não, tem mais? Pode ir. Ah, então você pegou um outro arquivo ainda. Acho que o mesmo nome aí tem um outro arquivo. Aí, irmão, eu quero mostrar a igreja pronta para você. Sabe em quanto tempo nós fizemos essa igreja? Tem o irmão Giovanni que manja de construção, o Diego. Nós construímos essa igreja, irmãos, em 7 meses. 7 meses. Sabe o que eu aprendi no meu ministério, irmão? Por isso que quando a gente deixa Deus ministrar através da oração da nossa vida, as coisas acontecem. Às vezes a gente quer fazer do jeito da gente e tal, e as coisas não acontecem. Você quer algo extraordinário para a sua vida, experimente passar uma noite inteira de oração. Faça esse teste, irmãos. Você vai ver que as coisas acontecem de uma maneira fantástica. Tem um outro arquivo que eu coloquei mais foto e salvei ali. Olha ali, o Eduardo vai passar, porque eu quero mostrar ela prontinha para você. Está lá, pode passar. Olha, ali era o antes e já ela quase prontinha. Passa mais uma aí, ó. Aí nós estávamos recebendo a pintura, a caixa. Deixa essa foto aí, irmãos. Quando esse irmão ali estava fazendo a caixinha, eu estava de servente para ele. Eu empurrava o andaime, cavalete, que eu li o andaime. Aí de repente o andaime ficou meio frouxo, que se fala assim, né? E eu vi uma ripinha, pensei, né? Vou botar essa ripa embaixo do andaime. De repente, eu peguei, dei uma empurradinha com o pé perto do andaime e levantei o pé para empurrar a ripa assim. Quando eu fiz assim, o irmão gritou do andaime, mas eu não entendi. Irmãos, tinha um prego 18x30 na ripa, assim, na bardela. O prego, diante de Deus, que eu vou falar para você, saiu do outro lado do meu pé aqui. Aí o irmão desceu de lá, deu umas batidas para o sangue vazar. Falei, irmão, vamos tocar a obra. Está marcada a inauguração, mas estava bem ali onde estava o cavalete ali, ó. Eu vindo a foto agora, eu me lembrei. Trabalhei até às 11 horas, meu pé estava virado num pão desse tamanho, já nem entrava no sapato. Fui para casa, falei para minha mulher, dei uma espetada no prego no pé. Vai para o hospital, rapaz. Aí cheguei lá, o médico teve que abrir tudo. Cara, vai te dar um tétano isso aqui, rapaz, tu é doido, isso aqui não pode. Falei, não, arruma aí que vai dar certo. Um mês não podia botar sapato social para ir na igreja, tinha que ir na igreja de terno e chinelo, pé
até desinchar. Tomei 5, 6 injeções, foi uma coisa terrível. Foi nessa parte da construção. Mas Deus deu graça, o cara tanto feliz assim, o cara não sente dor, né? Pode passar. Vai lá, igrejinha, vai, isso aí. Aí já é dentro da igrejinha, irmãos. Passa a próxima foto aí, ó. Aí já é dentro lá, ó. A inauguração, o presidente estava lá, pode passar a próxima. Tem uma aí, olha aí, ó, ela prontinha. Essa igrejinha eu gastei em torno de sei lá quanto custa fazer uma obra de uns 70 mil reais, 80 mil eu acho, porque eu saí desde a fundação. Irmãos, em 7 meses nós colocamos essa igreja aí para funcionar. Eu até liguei para o dirigente agora e pedi uma foto, que tem mais alguma aí, pode passar agora, porque o povo dentro não está baixando de 50 pessoas dentro dessa igreja aí. Hoje não é mais subcongregação, é uma congregação. Meus amados irmãos, quando você conquista algo na oração, as coisas acontecem. A nossa vida, irmãos, precisa ser amparada pela oração. Eu contei isso aqui, ó. Olha lá o antes e o depois ali da igrejinha. Dá uma olhada, coisa linda. Iluminação tudo de LED, forro de gesso, sala atrás para criança, 2 banheiros. Coisas, irmãos, que às vezes eu levaria anos para fazer. Em 7 meses Deus abençoou. Eu estava um dia trabalhando, irmãos, como pastor na igreja do bairro São Simão. Pensa num bairro fechado para o evangelho. E um dia entrou uma senhora, a gente percebeu que ela era bem de vida, e veio um pedido de oração no púlpito, oração pelo João Vitor. Aí eu perguntei para os irmãos, o que é o João Vitor? O João Vitor é um menino, sofreu um acidente. Aí nós, depois do culto, descemos os irmãos ali em casa, e daí o irmão disse, pastor, já pensou se chega a acontecer um milagre desse dentro da nossa igreja? Que coisa extraordinária que seria. Eu disse assim, mas você acredita que pode acontecer um milagre? Não, eu creio, pastor, que Deus pode fazer. Eu disse, vamos para o monte orar? Vamos. Peguei 3, 4 meninos ali e fomos para o monte orar, irmãos. Do domingo para a segunda, uns tinham que trabalhar na segunda. Queimamos lá até quase 1, 2 horas da manhã. Quando foi na terça-feira, chegou um bilhetinho no culto de terça, como hoje. Pastor, o João Vitor acordou do coma. 34 dias o menino estava em coma. Eu disse, é só o começo. Quarta-feira fomos para o monte novamente orar pelo João Vitor. No domingo veio o bilhetinho e a avó já estava no culto novamente. O João Vitor acordou do coma, chamou o papai e pediu sopa para tomar. Irmãos, assim, ó, quando a gente descobre o poder da oração na vida da gente, as coisas acontecem. Eu quero te convidar para você descobrir o poder da oração na sua vida, irmão. Um dia eu cheguei, irmãos, visitar a Simone. Eu vou trazer ela aqui para pregar. A Simone, ela testemunha. Onde eu vou, levar ela para testemunhar. Eles falaram, pastor, eu era pastor lá no Pinheirinho, e eu estava num culto e falaram, pastor, o senhor ora pela Simone? Veio para casa, tá ruim a Simone. Falei, vamos lá orar pela Simone. Cheguei lá, irmãos, filha dela é a Maria Eduarda, a Duda. Cheguei lá na casa da Simone para orar, e eu vi um montinho de osso em cima de uma cama. Um montinho de osso. Os rins pararam, fazendo transfusão de sangue, hemodiálise, segunda, quarta e sexta. Muitos anos já fazendo hemodiálise, acabado em cima da cama. E eu disse, e estava a filha e o marido. Eu falei assim, essa morte, essa doença não é para a morte, é para a honra e glória de Jesus. Aí, irmãos, eu falei naquela empolgação e fiz uma oração. Só que o milagre não aconteceu naquela hora, coração, porque quando eu saí dali, eu caí na real, eu digo, meu Deus, uma menina de 12 anos, está aqui, um marido aqui do lado, e eu vou dizer que essa mulher não vai morrer. Eu falei, amor do céu, eu estou com a cabeça, e mulher sempre tem uma palavra boa para o homem, né? Vai orar, tu falou, vai orar, essa mulher não morreria agora. Irmão do céu, acho que foi a parte que eu mais orei da minha vida. Um dos rins da Simone voltou a funcionar. O outro rim dela, ela recebeu um transplante logo depois, e hoje a Simone já está trabalhando novamente. Irmãos, coisa gloriosa é quando a gente descobre o poder da oração no ministério, na vida. Eu anotei tudo isso aqui para compartilhar com você, irmãos, para você saber o quanto vale a pena orar. Eu me lembro de que minha mãe estava com câncer, giste. Na abertura da Copa de 2014 ela foi operada. Um dos 5 tumores mais agressivos, ele agride toda a parte digestiva. E daí quando ela saiu da cirurgia, ela entrou em coma na UTI, uma cirurgia muito grande. E eu fui no outro dia ver ela,
Na UTI ela estava em coma, e eu tentei falar com ela, o médico disse, ela não vai te ouvir, rapaz, ela está em coma. Eu falei, tá, doutor, e ela volta? De cada 10 que entra em coma igual ela entrou, 3 volta, 7 não volta mais, vegeta. E eu saí dali, irmãos, eu lembro que humanamente eu perdi o chão, estava eu e o pai, a gente teve que meio que se ajudar ali. Isso era meio-dia que eles abriam para a gente entrar na UTI. E eu falei para os meus irmãos, vamos orar, gente? E nós estávamos tudo numa casa próximo do hospital de uma irmã minha ali em Joaçaba, isso. E nós começamos a orar, irmãos, num círculo ali. E nós oramos a noite inteira, porque ninguém queria dormir. 8 filhos, mais as noras e o genro. Até acho que aquelas que não gostavam muito da sogra estavam orando ali. Não todas gostavam. E nós orando, irmãos. Aí, de manhã, no outro dia, um pastor disse, eu vou entrar ali ver a tua mãe. Aí ele entrou. E ele saiu e disse, a tua mãe não vai morrer. Isso daí já foi no sábado. A tua mãe não vai morrer. Deus ouviu a oração dos filhos. Quando foi no domingo às 11 da manhã, minha mãe volta da coma. Isso aí está fazendo 5 anos, para a honra e glória de Jesus, ela está boa. Meus amados irmãos, quando a gente descobrir o poder da oração na nossa vida, as coisas vão mudar, os milagres vão voltar a acontecer, almas vão voltar a se render aos pés do Senhor. A minha mãe, irmãos, quando meu pai se converter, ela orou dia e noite. Pensa num homem ímpio, tocava baile, bebia, fumava, tocava baile sábado, domingo, voltava só segunda para casa. Minha mãe teve um encontro com Cristo e começou a orar pelo meu pai. Quando foi um dia, o pai chegou e aceitou a Jesus. Ele fumava fumo de volta, que se falava, de corda. E ele tinha tudo em cima do fogão, as cordas de fumo. Ele foi lá e tirou tudo e jogou tudo fora. Nunca mais botou bebida alcoólica na boca. Noites e noites de oração para a conversão na vida do meu pai. Eu quero dizer que a oração é uma ferramenta poderosa. E ela está à minha e à tua disposição. Deus quer fazer coisas extraordinárias aqui na Mina do Mato, irmãos, se nós nos unirem em oração. Atos capítulo 12, que a gente leu em verso 12, irmãos. Pedro estava preso. Pedro era o discípulo líder ali. Pedro sempre teve uma liderança forte, mas depois que Jesus fez ali em Atos, Jesus subiu em Atos 1, Atos 2, Atos 3, Pedro toma conta do colegiado apostólico. Você pode ver, sempre Pedro está na liderança. Mas de repente o pastor da igreja foi preso. A igreja se reuniu para orar pelo pastor Pedro, e ele estava ali para ser entregue à morte depois da Páscoa. Iam soltar Pedro no meio dos leões ali, iam matar. Mas a igreja de Pedro estava orando, irmãos. E a Bíblia diz que um anjo desceu do céu e soltou Pedro. Foi tão lindo esse milagre que nem a capa, o anjo disse, pega a tua capa, Pedro, leva contigo. Nem a tua capa vai ficar aqui nesse lugar, leva a capa. Eu até creio que estava frio, né? Era inverno. Certo? O anjo disse, da cadeia eu vou te livrar, mas da gripe não. Leva a capa junto, se cobre, se protege do frio. Lá fora está frio, Pedro, leva junto. Meus amados irmãos, Deus responde a oração de uma igreja que se reúne para orar. É importante, irmãos, nesse momento de pandemia, em casa, orar é importante. Mas estar reunido em oração aqui na igreja é muito mais importante. Deus quer avivar esta obra, Deus quer encher essas cadeiras, Deus quer salvar esse bairro inteiro, Deus quer salvar Criciúma inteira, Deus quer operar. Se nós descobrirmos o poder da oração, isso vai começar a acontecer aqui na nossa igreja, vai começar a acontecer aqui no nosso bairro, irmãos. Quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, você vai perceber que a igreja estava reunida em quase 120 pessoas, estávamos unanimemente reunidos ali orando, e aí o Espírito Santo desceu, soprou, e todos foram cheios, mas havia um grupo de pessoas em oração. Só vai vir um avivamento verdadeiro sobre a igreja quando nós perseverarmos em oração, reunidos todos juntos. Não poderia só os discípulos, não poderia só um grupo, só Pedro, só Tiago e João, não poderia descer sobre... poderia.
mas Cristo quis que tivesse um número de quase 120 para que o Espírito Santo descesse. Deus pode operar coisas grandes se nós aqui se reunir para orar, pode, mas Ele quer que esta igreja esteja reunida em oração. Quero te convidar para você estar em pé aqui nesta noite. As minhas frases, as minhas palavras se encerram aqui, mas eu quero que o Espírito Santo continue comunicando no seu coração. Eu quero que você descubra o poder da oração na sua vida. Aleluia. 1 Pedro 4:7, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alerta e dedique-se à oração. Este foi a orientação de Pedro, sabe por quê? Porque Pedro experimentou na sua vida o milagre conquistado através da oração. Nós podemos ir muito mais longe enquanto igreja, quando nós usar essa ferramenta, irmãos, da maneira correta. Eu quero que você feche os teus olhos nessa noite. Eu compartilhei alguns exemplos aqui, irmãos, que eu vivenciei através da oração, mas eu sei que você pode conquistar muito mais do que eu, se você pedir certo. Marque esse texto de Tiago 4:3, não está recebendo é porque está pedindo mal. Vamos pedir melhor para Deus, irmãos, e Deus vai operar coisas extraordinárias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos levar uma vida poderosa de oração. Senhor, eu sei que nada pode acontecer, Senhor, por esforço humano, por capacidade humana, Senhor, por dedicação humana. Nada pode acontecer, Senhor, por esforço humano, Senhor, nada pode, Senhor. Mas tudo pode acontecer, Senhor, por uma vida de oração, uma vida de dedicação à oração, Senhor. Pai, eu quero orar para que Tu venha queimar os nossos corações. Pai, que eu possa entender, Senhor, a necessidade da oração. Ó Deus, eu tenho corrido e visto pouco resultado, mas que nesta noite eu possa assumir um compromisso mais fiel, mais constante contigo na oração, Senhor. Pai, eu quero apresentar os projetos desta igreja a Ti agora, Senhor. Pai, eu quero apresentar os projetos, Senhor, a Ti, Senhor, os projetos que temos de evangelismo, de melhorias nesse templo, Senhor, porque são tantas coisas que precisamos, mas se nós correr, se nós fizer projetos, se nós, ó Deus, querer fazer com as próprias forças, nós nos desgastaremos e nada vai acontecer. Mas eu sei que se essa igreja se reunir, Senhor, comigo, com o colégio, Senhor, de presbíteros, diáconos, auxiliares, músicos, cooperadores dessa igreja, as coisas acontecerão naturalmente, Senhor, porque quando uma igreja une-se em oração, as correntes se quebram, as cadeias se abrem, pessoas são libertas e tudo acontece, Senhor. Pai, desperta esse irmão na oração agora, desperta essa irmã, desperta essa criança, esse moço, essa adolescente, essa jovem, desperta na oração, Senhor, para que nós possamos, Senhor, viver algo extraordinário nessa igreja, para que nós venhamos vivenciar coisas extraordinárias na nossa vida, no nosso ministério. Pai, nos leva a ter uma vida de intimidade contigo, que nós possamos dedicar mais tempo em oração. Pai, no Teu nome eu quero pedir a Tua bênção sobre a Tua igreja. Despede o Teu povo em paz, leva cada um para os seus lares, Senhor, e que essa palavra fique queimando na oração, e que na segunda, na quarta e na sexta nós tenhamos as maiores reuniões aqui na Mina do Mato, nós tenhamos as maiores reuniões de oração aqui, que possa ter mais gente orando do que no culto da vitória, que possa ter mais gente orando do que no culto de domingo à noite, que possa ter mais gente orando do que no culto de terça, porque eu sei que a oração nos leva a um estágio de maior intimidade contigo, Senhor. Pai, eu oro nesta noite e peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda a sua mão para cá, assim, em forma de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Cristo, esteja sobre cada um de vós. E todos dizem amém. Agora eu vou perguntar para você e você vai dizer a palavra relevante: todos por uma igreja mais relevante. Amém. Estamos despedidos, ou todos em paz nessa noite e até quinta-feira.